série de mensagens que se chama O Legado de Compaixão. E essa série, ela foi começada pelo Gilson e hoje nós vamos terminá-la, tá certo? Ela vai ser bem curtinha. E hoje nós vamos falar sobre compelidos pela compaixão. Mas você já se perguntou o que é compaixão? O que é compaixão? Será que a compaixão é simplesmente um sentimento, uma empatia? É você se colocar no lugar do outro? É você sentir o que o outro sente? Será que é só isso? A compaixão, ela vai além desse sentimento. Ela implica em ação, em agir. A empatia nos ajuda a olhar com os olhos do outro. E a compaixão nos faz desejar ajudar os outros. A compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento do outro. Sentir compaixão envolve desejar, motivar-se e agir para aliviar o sofrimento de alguém. Jaron Roth diz assim: compaixão não é simplesmente um sentimento. Compaixão é um compromisso de se envolver em ajudar pessoas. Compaixão me move de sentimentos para ação. Então, compaixão, ela vai além de um sentimento. Jesus, em Mateus 9, nos versículos 36 e 37, diz assim: ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E realmente, a seara é grande. Existem muitas pessoas precisando de Jesus, muitas vidas por aí precisando de Jesus, precisando de salvação, muitos necessitados em todos os sentidos, com necessidades financeiras, com necessidades físicas e com necessidades espirituais. Tem muitos necessitados, mas a seara é tão grande, os trabalhadores são poucos. E eu creio que o Senhor Jesus, ele vai levantar, e tem levantado nessa igreja muitos trabalhadores para servir, para colher nessa seara, para pregar o evangelho, para cuidar das pessoas. Em nome de Jesus, amém? Você quer fazer parte? Você quer fazer parte disso? Amém? Amém. Compaixão no grego quer dizer ser movido pelas entranhas. Ser movido pelas entranhas. A raiz da palavra compaixão no grego, ela tem a ver até com o intestino. Para você entender bem o que é compaixão, o que é ser compelido. Quando você é compelido pelo seu intestino, quando ele começa a funcionar ali, quando ele começa a se mover, o que é que você tem que fazer? Você tem que correr para o banheiro, né? Porque se você não correr para o banheiro, se você deixar para depois, você pode ter uma constipação, não é? Da mesma forma, é no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo começa a compelir você, quando ele começa a mover você, se você não agir, se você não obedecer, se você não se compadecer e agir em prol de ajudar as pessoas, vai acontecer uma constipação espiritual. Vai ficar tudo travado espiritualmente na sua vida. Vai travar as bênçãos de Deus na sua vida. E quando você tem compaixão, que você ama pessoas, você investe nos necessitados, você ajuda os necessitados, o que acontece? Há um destravar de milagres, de bênçãos sobrenaturais na sua vida. Isso é fato. Se você for generoso, você vai prosperar. Isso é o que a palavra diz. Se você ajuda o outro com uma oração, se você está doente, se você começa a orar por pessoas enfermas, em nome de Jesus, muitas vezes você até vai receber ali a sua cura. Nós temos testemunhos de várias pessoas que passaram por isso. Inclusive uma pastora em Fortaleza, ela foi internada na pandemia com Covid, estava muito grave, e ela começou a orar pelas pessoas que estavam ali, ela começou a tirar os olhos de si mesma e olhar para as pessoas que estavam ali precisando de ajuda, e ela orou pelas pessoas, orou pelos profissionais que estavam desesperados, e ela recebeu um milagre, ela recebeu alta, ela foi curada, ela saiu daquela UTI, mas ela pensou até que ia morrer. Então,
Não sei qual é a área que você diz assim que está necessitado, que não posso ajudar, não posso olhar para o outro porque eu estou precisando de ajuda, porque eu estou precisando de uma cura, porque eu estou passando por dificuldades financeiras, porque eu estou deprimido. Qual é a área? Procure uma pessoa nessa área que você está passando por uma necessidade, que esteja precisando mais do que você, porque sempre vai ter. Sempre vai ter. E comece a ajudar essa pessoa. Quero te desafiar. Se o Senhor não vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu creio, porque Ele fez na minha vida. Eu, quando cheguei nessa igreja, eu estava muito, muito mal emocionalmente. Estava muito deprimida. E quando eu comecei a cuidar de pessoas, a olhar para outras pessoas, a amar, a servir, quando eu comecei a fazer isso, eu também fui curada emocionalmente. Então, eu quero te desafiar. Você quer ver uma pessoa infeliz? É uma pessoa que tem a vida centrada nela mesma. Essa é uma pessoa infeliz. Mas aquela pessoa que vive para amar, para servir, é uma pessoa diferente. Ela tem um brilho diferente. Eu quero te desafiar a andar em compaixão. Nessa igreja, tinha uma jovem. Ela chegou nessa igreja, meu Deus, toda desestruturada. Era uma jovem que era dependente de crack. Você já viu uma pessoa dependente de crack como é? É horrível, é horrível. A pessoa fica desfigurada, fica dessa finura. Passa noites e noites, vira noites e noites fora. Assim essa jovem fazia. A mãe dela ficava sofrendo, chorando, pedindo ajuda a todo mundo. Ela não sabia mais o que fazer, porque a filha dela passava dias fora de casa, nas drogas, em boca de fumo, envolvida com gente perigosa. Essa jovem, um dia, ela chegou nessa igreja e ela entregou a vida dela a Jesus. Mas ela, às vezes, não passava muito tempo. Ela ficava aqui um tempo, depois ela voltava para as drogas, para o mundo. Mas tinha um pastor que ele sempre acreditava nela, que ele sempre declarava palavras de bênção, de fé sobre a vida dela. Ele dizia, você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Eu já te vejo uma poderosa líder. Eu já te vejo uma grande mulher de Deus nessa igreja. E ela ficava ouvindo aquilo, mas muitas vezes ela não acreditava e ia para as drogas de novo. E a história dessa pessoa, eu vou deixar para terminar só no final. Para te deixar curioso mesmo, para você ficar curioso para ouvir o final da palavra, amém? Fique atento que no final eu vou voltar nessa história. E tem um outro pastor que eu admiro muito, que eu acho que vocês não suspeitam quem é, que é o meu esposo, né? O Fabiano, meu Deus do céu. Eu creio que o Senhor chamou ele para levantar muitos e muitos líderes. Ele acredita que as pessoas podem assumir responsabilidade no reino de Deus. Ele olha para a pessoa e diz assim, vai ser um poderoso líder. E ele investe, e ele ama, e ele dá responsabilidade. Eu admiro demais. Por quê? Porque ele olha as pessoas com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Assim também, nós precisamos ver os necessitados com os olhos de Deus, com os olhos da fé. A gente precisa olhar, seja qualquer o tipo de necessidade. Como eu falei aqui, financeira, emocional, espiritual, não importa. A gente precisa ver as pessoas com os olhos de Jesus, porque elas precisam disso. Elas precisam crer, elas precisam ter uma mentalidade diferente. E eu creio que o Senhor, Ele está levantando aqui todos nós para cuidar, para amar, para servir pessoas. Amém? Nós vamos aprender aqui na parábola do bom samaritano sobre 3 atitudes que muitas vezes nós temos diante dos necessitados. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, ele ainda chegou, né? Se aproximou, o viu, mas passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo.
e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. De repente, né, era um jumento 0 quilômetro, top, né, o jumento top da época. E o cara estava todo sujo, talvez, ensanguentado, e ele colocou no jumento dele e levou, né? E levou na hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aqui a gente encontra 3 atitudes. A primeira atitude é a atitude egocêntrica, a atitude do sacerdote. Ao ver, ele passou de largo, né, que a Bíblia diz. Ele foi para o outro lado. Ele ficou indiferente à dor daquela pessoa. Ele não se importou. De repente, ele pensou, vai que os assaltantes ainda estão por aqui? Eu vou me embora daqui, vai que eles me pegam aqui também? E quantas vezes a gente tem esse tipo de atitude, de não se envolver, de ser indiferente com a dor do outro? A outra atitude é a atitude de preocupação com a situação, que é a atitude do levita. Ele até chega perto, fica preocupado, né? Mas ele não faz nada. Isso não é compaixão. Compaixão não é só se preocupar, não é só sentir dó, é fazer algo também. Mas o levita aqui, ele não teve essa atitude de compaixão. E ele não ligou. Quantas vezes a gente também age dessa forma? A gente vê que tem uma pessoa precisando, até a gente sente, né, algo, um sentimento de compaixão, mas a gente não faz nada. A gente diz, não, deixa ali que o outro ajuda, deixa que o outro vai. Pastor, fulano está precisando de ajuda, vai lá atrás dele. Mas se o Espírito Santo está te compelindo, é você que precisa ir. Ele está querendo que você faça alguma coisa. Quem é o seu próximo? A palavra diz que a gente precisa ajudar a amar o nosso próximo, cuidar. Quem é o próximo? É a bola da vez. Próximo é aquele que está perto de você e você pode ajudar na hora. Esse é o próximo. Então, essa é a pessoa que você vai ajudar. Você precisa fazer algo. E ajudar o necessitado vai muito além de você dar um alimento, você dar uma roupa. Vai muito além disso. Vai muito além. Aqui nós vemos que ele derramou óleo. O óleo representa a palavra de fé. É olhar e dizer, você é uma bênção, eu já te vejo um homem de Deus, eu já te vejo totalmente livre das drogas. É isso, é declarar a palavra de Deus, é levar a pessoa a entender o Evangelho, a ajudar que essa pessoa encontre Jesus, aceite Jesus. O vinho é a unção, é você orar, você declarar em nome de Jesus. Ele levou para a hospedaria, saiu da zona de conforto e pagou a hospedaria. Muitas vezes nós vamos até precisar investir financeiramente, ajudar financeiramente. E essa igreja tem um ministério muito top, que é o Ministério Amor em Ação. Uhul! Cadê o povo do Ministério Amor em Ação? Ô, glória! Toda segunda-feira eles estão ajudando pessoas em situação de rua. Se você quiser se envolver, se envolva. Se envolva. E se você puder, doe também alimentos nas células, doe, traga para a igreja, entregue para a responsável. Tem uma caixinha ainda ali, né, na recepção para receber esses alimentos. Então, se envolva. Mas vai muito além do que isso, como eu estou falando. O principal é que essas pessoas, a gente possa ter a certeza de que elas vão passar a eternidade com Jesus. E que elas saiam dessa situação de rua, que elas tenham a vida delas transformadas através de Jesus. Amém? Os necessitados são pessoas que amamos e não projetos que implementamos. Então, se nós só vamos lá, damos o alimento e não nos importamos se essas pessoas estão sendo transformadas, não adianta. A gente precisa se envolver mesmo, no sentido de amar, de cuidar, de ajudar, de discipular, de ajudar que essas pessoas sejam transformadas na sua mentalidade. Amém? E muito mais, né? Quando nós ajudamos os necessitados, não deve ser com a motivação errada. A motivação é muito importante. Como eu falei aqui, quando nós somos generosos, quando nós abençoamos as pessoas, nós prosperamos, isso é fato. Tinha uma pessoa que ajudava a gente em casa, que ela dizia assim, pastor, a mão que abre para dar, fica aberta para receber. Então,
ela ganhava um presente ou ela dava um presente, aí ela dizia, pastor, a mão que é para dar fica aberta para receber. E é verdade, a mão generosa, ela realmente vai receber muitas bênçãos do Senhor. É fato isso. Mas se a pessoa tiver a motivação de receber, está anulado isso aí. Não vai receber recompensa. Não recebe recompensa. E aqui em Mateus 6,1 diz assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Não terão recompensa do Pai Celestial se fizerem para serem vistos. Não terão. A Bíblia é muito clara aqui. Então, essa não deve ser a nossa motivação. E qual deve, então, ser a nossa motivação? A nossa motivação é o amor que o próprio Deus coloca no nosso coração. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós passamos a nos importar com as pessoas. E isso é até uma evidência se a gente já entregou a vida a Jesus de fato, se a gente já nasceu de fato. Você sabia disso? Então, você pode aí se questionar, fazer uma autoanálise. Como é que você está? Como é que está o seu amor pelo próximo? Como é que está o seu amor pelas pessoas? A sua compaixão pelas vidas? Né? Se você estiver andando em amor, andando em compaixão, isso significa que você sim é nascido de novo. Mas se não, aí é bom a antena ficar ligada. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 14, diz assim, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha só que forte. Então, a compaixão genuína é um resultado do novo nascimento. Essa é uma frase do pastor A.B. Uber. Então, a compaixão genuína é um resultado do novo nascimento. Mas também não é porque você é convertido que você sempre vai ajudar as pessoas com a motivação correta. Pode ser que você veja em você a motivação errada de ser visto, de prosperar. E aí? E aí? Aí você tem que entregar diante de Deus. Senhor, eu não quero ter essa motivação. Pai, por favor, tira de mim isso. Senhor, eu não quero ser visto. Eu não quero, Pai, em nome de Jesus, eu quero as recompensas do Senhor e não dessa terra, em nome de Jesus. E até ajude, sem a pessoa saber que foi você, para tratar o seu coração. Amém? E aí, um outro aspecto sobre a compaixão é vivendo em tendas por compaixão. Gente, a gente está debaixo de um legado nessa igreja, um legado de compaixão, que vem da nossa liderança espiritual. Claro, antes de tudo, vem através de Jesus. Jesus, ele se compadeceu de todos nós. Ele deixou a glória dele para vir salvar a mim e a você, para entregar a vida dele, para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, vida eterna. Jesus, ele fez isso por cada um de nós. Então, começa com ele esse legado de compaixão. Mas começa também através da nossa liderança. A nossa liderança, a família do pastor Abe, que fundou essa igreja. Meu Deus do céu, eles saíram dos Estados Unidos, eles viviam tão bem lá. Eles tinham tanto dinheiro lá nos Estados Unidos, tanto dinheiro. Mas um dia eles sentiram de Deus de vir para o Brasil. E eles vieram para cá para começar a implantar igrejas. E a mãe do pastor Abe, ela vivia muito bem lá. E a mãe dela tinha uma mansão. Então, os irmãos também tinham mansões. E ela tinha esse desejo até de ter uma mansão também. Porque ela tinha muita capacidade, ela era muito inteligente, então eles esperavam que ela ia ser a mais rica de todos os irmãos. Né? A família toda vivia muito bem, mas ela entendeu que o principal não era ela viver para essa terra, era ela acumular tesouros no céu. E ela deixou todos esses sonhos e ela veio para o Brasil para iniciar essa igreja. Se eu sou abençoado hoje, se você é abençoado hoje, é porque existiu alguém que pagou um preço de deixar tudo para poder investir no reino de Deus. Então, eles sempre tiveram muito dinheiro, o fato é esse. Mas a questão era onde eles tinham o coração, se era na riqueza ou se era no reino.
E eles viveram de uma maneira muito simples, muito simples. Eles viveram aqui um tempo em Belo Horizonte, pastoreando por lá, e depois eles mudaram para Goiás. Quando eles mudaram para Goiás, eles moravam numa casa tão pequena que eles chamavam da casa da caixa de fósforo. Era a casa da caixa de fósforo. E o pastor Eibe, que hoje pastoreia São Paulo, ele dormia, né, o quarto dele era na despensa, numa despensa. E ele achava que era pobre, que a família era pobre. E ele perguntou assim para os irmãos, mas a gente vive tão assim, né, economizando e tudo. Aí o irmão dele disse, não, mas a gente tem muito dinheiro. Aí ele, como assim? Isso não pode ser verdade, como é que a gente vive dessa forma? E aí ele foi perguntar para os pais, pai, mãe, é verdade que a gente tem muito dinheiro, que vocês têm muito dinheiro? Sim, meu filho, é verdade. Mas então por que a gente vive dessa forma? Economizando sempre, economizando em tudo. Aí os pais dele falaram assim para ele, meu filho, a gente tem muito dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, a gente tem muito dinheiro, mas quanto mais a gente economiza, mais a gente consegue investir no reino de Deus. Meu Deus, olha a mentalidade. O pastor Eibe até disse que eles exageraram. Realmente, eles exageraram. Mas eles investiram milhões implantando igrejas, sustentando missionários. Eles investiram muito no reino de Deus. Em nome de Jesus. É um legado de compaixão por vidas. É um legado de viver em tendas. Como é isso, viver em tendas? É viver pela ótica da eternidade. Abraão, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 a 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão era muito rico. Ele era muito rico. E aqui, a Bíblia diz que ele viveu em tendas. Ele não precisava viver em tendas. Ele não construiu casas, né? Ele vivia em tendas. E aí a gente chega a pensar, não, deve ser por causa dos animais, né? Que ele criava animais e tudo. Quando acabava a comida ali, ele se mudava para outro lugar, com a tenda era mais fácil. Mas ele tinha muitos empregados, ele podia pedir aos empregados para fazer isso. Então, nós cremos aqui que ele vivia em tendas, porque ele acreditava que a qualquer momento, a cidade que Deus vai edificar poderia vir e ele iria habitar nessa cidade. E você já ouviu falar dessa cidade? A Nova Jerusalém. Gente, é uma realidade isso. É uma realidade. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Quando passar céus e terras, esses céus, essas terras, mesmo que você, Deus o livre, em nome de Jesus, eu creio que vai ser antes, né? Mas mesmo que você morra, nós vamos ressuscitar. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. E a Nova Jerusalém vai descer dos céus. Os nossos corpos vão ressuscitar fisicamente. Né? Fisicamente, nós vamos habitar nessa cidade, gente, é fisicamente, nós vamos viver eternamente com Jesus na Nova Jerusalém, fisicamente. Então, nós devemos viver nessa terra como quem espera por essa cidade que há de vir, e não viver só nesse tempo, porque esse tempo é passageiro, passa muito rápido. Eu já vou entrar na casa dos 40 anos, o Fabiano já vai para a casa dos 50. Então, passa muito rápido, tudo por aqui é muito perecível. Tudo por aqui vai acabar. Vai acabar. Sabe, 2 lugares para você conhecer. O lixão, uma sucata, porque tudo vai acabar lá. Tudo que a gente tem, o nosso carro, todas as Ferraris, né, as Hilux, todas vão acabar lá, vai tudo virar sucata, né? E também um outro lugar para você visitar com seus filhos é o cemitério. Se você quiser, tem um vizinho lá em casa. São nossos vizinhos lá, são tudo tranquilo, não faz barulho, né? Você pode ir lá visitar. Mas você vai ver onde é o nosso destino
físico. Daqui a 100 anos, ninguém mais vai estar aqui, nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum de nós. Você já parou para pensar nisso? Daqui a 100 anos. E aí? Como que a gente tem vivido a nossa vida nessa terra? Você lembra do seu tataravô, do nome dele? Lembra? Tataravô? Não lembra. Fabiano lembra, que ele gosta de genealogia. Ele tem até os registros, tudinho. Mas, normalmente, a gente não lembra. Passou, gente. Passou muito rápido. E aí, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo para essa terra, entesourando nessa terra, ou nós estamos entesourando para a nova terra, para a nova cidade que nós vamos habitar? Lá em Hebreus no capítulo 12, versículos 22 e 23, diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso é uma realidade espiritual. Nós já chegamos na Nova Jerusalém espiritualmente. A igreja já chegou, já pode habitar na presença de Deus hoje. Mas fisicamente não. Fisicamente nós ainda vamos chegar. Ah, Jesus. Você consegue imaginar como é que vai ser esse dia? Em Hebreus 13, 14, 15, versículos 14 e 15 diz assim: pois nós não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, nós vamos chegar nessa cidade, como nós temos vivido aqui. Viver em tendas é se apegar ao inabalável. Hebreus 12, nos versículos 26 ao 27, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, antes dos fins dos tempos, esses céus e a terra serão abalados. Tudo será abalado. E se você tiver o seu coração nas coisas deste mundo, deste tempo, você vai ser abalado. Mas se você não tiver, se você tiver o seu coração nas coisas celestiais, você não vai ser abalado, amém? Então você não pode ter o seu coração preso nas coisas, nas bênçãos dessa terra. Porque senão, quando tudo for abalado, você vai ficar tenso, deprimido, angustiado. Não, nós devemos aprender a segurar com a mão aberta todas as bênçãos que Deus dá. Não é pecado ter bênçãos, é pecado que elas tenham você. Não é pecado que você prospere financeiramente. Não é pecado que você viva uma vida confortável. Não é pecado isso. Não é, mas o pecado é quando essas coisas começam a ter o seu coração e você se apega a ela e você se desestrutura e você não abre mão delas. Isso é pecado. Nós devemos segurar com a mão aberta todas as bênçãos que Deus nos der. Amém? Amém. Quantas famílias, por causa de uma coisa que quebra em casa, é uma confusão maior do mundo, é pisa para lá e para cá, não é? Mas graças a Deus, meu marido não é assim. Uma vez eu fui tirar o carro da garagem, lá na garagem da casa dos pais dele, meu Deus, lá é um desafio, porque é um palmo assim da parede, né? E aí, ele deixou o carro com o giro feito. E eu não percebi que o giro estava feito. Ou na hora que eu fui para frente para tirar o carro da garagem, rapaz, o carro foi para o lado, veio arrastando na parede, arrastou a porta, arranhou a porta todinha. Ai, Jesus, eu fiquei tão arrasada, tão arrasada. Fabiano nem ligou, graças a Deus, graças a Deus. Mas se fosse uma outra pessoa, meu Deus, uma outra família, era briga por causa do carro. Então, quantas pessoas estão tão apegadas às coisas materiais, que maltratam o filho, que maltratam o marido, que maltratam a esposa? Misericórdia, não. A gente não pode ser assim. Segurar com a mão aberta todas as bênçãos que Deus nos dá.
Se Deus te pedir para dar algo, para abençoar a alguém, abra mão. Se Deus te pedir para você sair daqui para outro lugar, vá, obedeça. Não segure as bênçãos com a mão fechada, segure com a mão aberta, em nome de Jesus. Tudo vai perecer, tudo vai perecer. O segundo ponto, como eu falei, é não criar raízes. Se Deus te mandar ir para um outro lugar, vá, não crie raízes. Fabiano, ele estava há 20 anos no UNITA. 20 anos. Estava quase criando raiz, né? 20 anos. Mas chegou o dia que Deus disse, tá bom, agora se joga aí na obra, se joga na obra. E ele obedeceu. Depois de 20 anos. Meu Deus. Mas a gente tem que estar assim, disposto a obedecer às direções do Espírito Santo. Não criar raízes. O pastor dessa igreja, que fundou essa igreja, ele deixou essa igreja, está lá em São Paulo. Começou de novo, do zero, como um líder de célula. Meu Deus, isso é não criar raízes. Nós não podemos criar raízes. Isso é viver em tendas. Um outro aspecto sobre viver em tendas é viver com a ótica na eternidade, como eu venho falando. Não devemos viver para essa vida passageira, mas por princípios eternos. E aí eu queria contar uma história para você que está escrita no livro do pastor David Poyun-Cho. E é uma história verídica, é fato documentado, que foi quando o comunismo tentou invadir a Coreia do Sul, tentou dominar a Coreia do Sul. Ele já é muito forte, o comunismo, na Coreia do Norte, mas teve um período que ele tentou dominar a Coreia do Sul. E nesse momento, né, nesse período que eles tentaram dominar lá, sabe qual a primeira coisa que eles fizeram? Eles mataram os pastores. Eles matavam os pastores. E eles chegaram numa determinada cidade com os tratores, abriram um buraco enorme lá, e chamaram a população toda para ir lá, ficar em volta lá daquele buraco, colocou os pastores lá, e ele ia enterrar ali os pastores vivos, as famílias dos pastores vivos. E ele dizia assim, quer se salvar? Diz aí para o povo agora, que tudo que tu ensinava lá, pastor, na igreja, sobre Jesus, sobre Deus, era mentira. Diz agora aí, para o povo. E ele olhou para a esposa, olhou para os filhos, e ele quis assim titubear, mas a esposa dele, cheia do Espírito Santo, digo, não, amor, não faça isso, não negue Jesus. Hoje mesmo à noite, nós vamos estar jantando com Jesus. Não negue Jesus. E ele não negou Jesus. E isso é fato, isso é verídico. E aí, os tratores começaram a jogar aquela terra, e foram enterrando aqueles pastores. E eles foram enterrados. Enquanto aquela terra ia entrando lá naquele buraco, ia cobrindo eles, eles iam louvando a Jesus. E foram enterrados vivos, mas louvando a Jesus. Isso é viver com ótica na eternidade. Isso é viver com ótica na eternidade. E nós precisamos viver assim. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas naquela cidade converteram por causa desse testemunho desse pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa vida é passageira, ela vai passar muito rápido. O que importa é como nós vamos viver a nossa eternidade. Um quarto ponto é ter como alvo a recompensa eterna. E eu confesso aqui que essa parte mexeu demais comigo, demais, porque muitas vezes nós temos ambição nessa terra, queremos prosperar, queremos ter riquezas nessa terra. E para mim, às vezes, isso é difícil, porque eu acho que eu não tenho tanta ambição assim para essa terra, né? Não sei, às vezes até penso, tem alguma coisa de errado comigo, mas eu não tenho. E aí eu pensar assim, meu Deus, mas recompensa eterna, como é que eu faço para querer essa recompensa eterna? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender, porque eu quero ter as recompensas que o Senhor tem para mim. E eu fiquei em crise, como é que é isso? Que tipo de recompensa é essa? O que é que eu vou receber? Né? O que é que eu preciso fazer para receber? Mas você já pensou numa pessoa que sabe presentear muito bem?
Pensa aí nessa pessoa que já te deu assim os melhores presentes. Imagina aí. Agora imagina o próprio Deus te dando presente, te recompensando. Ele que te conhece tão bem. Imagina agora o próprio Deus te dando o melhor presente. Imagina as recompensas que Deus pode dar. E isso é fato. Isso é fato. Por quê? Porque um dia, todos nós, mesmo sendo salvos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal. E as nossas obras vão ser julgadas. As nossas obras vão ser julgadas. Você sabia disso? Você já se imaginou nesse tribunal de Cristo? Com as suas obras, você vai chegar lá com as suas obras, você vai apresentar. E o que a palavra diz? Vai vir um fogo, olha só, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: se a obra que alguém construir permanecer, este receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Meu Deus, se a obra de alguém se queimar, ele vai ser salvo, mas como quem passa pelo fogo. E ele sofrerá dano. Como é isso? Será que ele vai ser assim, flambado de manhã de sábado? Vai ser flambado, né? Vai passar pelo fogo, vai sapecar pelo fogo. Qual é o dano? Eu não sei qual é o dano que a pessoa vai sofrer. Mas vai, se a obra for queimada. E se ela não se queimar, vai receber recompensa, galardão do Senhor. E quais são as obras que vão ser queimadas? As obras que nós fizermos que forem madeira, feno e palha. E o que é que significa madeira, feno e palha? Madeira na Bíblia fala do homem. Então a madeira é tudo aquilo que a gente faz só para a gente, que pensa só na gente, só no nosso próprio bem. É quando a gente vive uma vida só para buscar a recompensa nessa terra. É para ser visto, é para ser elogiado, é para ser aplaudido. Quando a gente faz as coisas com o interesse só de prosperar. E isso é quando a gente está centrado no homem, na gente mesmo. Isso é obra de madeira, feno e palha. Mas também fala que a sua obra pode ser de ouro, prata e pedras preciosas. Olha só, ouro, prata e pedras preciosas. Essa obra não vai se queimar. Vai vir o fogo e essas obras não vão se queimar. Então, que tipo de obra você quer ter? Que tipo de obra você está fazendo que você vai apresentar diante de Deus? Eu não quero que as minhas obras queimem. Eu não quero. Eu tenho falado, Senhor, eu não quero que as minhas obras queimem. Eu vou viver ainda mais vigilante ainda para que tudo que eu faça seja para a glória de Deus. Mais vigilante ainda para que tudo que eu faça seja pelo olhar de Deus, seja para abençoar vidas, seja por amor à vida, seja por compaixão a vidas. E não coisas centradas em mim mesma. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 e 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Se Jesus está dizendo para você, ei, acumula tesouro no céu. Não acumula tesouro na terra, acumula tesouro no céu. Por que você não vai acumular tesouro no céu? Eu quero acumular tesouro no céu. Eu entendi, eu quero sim acumular tesouro no céu. Jesus não quer que eu acumule? Então eu vou acumular. Em nome de Jesus. Então nós não vamos viver só pensando em acumular tesouro aqui, só pensando em prosperar aqui. Nós podemos até prosperar, mas para que nós vamos prosperar? Tudo que a gente faz precisa tocar vidas, precisa abençoar vidas. O Senhor, Ele vai te usar como instrumento, onde você estiver, no que você se propor a fazer.
no que você se propõe a fazer, é para abençoar vidas, é para levar vidas a Cristo, onde você estiver, no seu trabalho, no seu empreendimento, na sua profissão. E isso sim. Então você não deve pensar, eu vou prosperar só para ter dinheiro. Não, eu vou prosperar para que o reino de Deus também prospere, também avance. Amém? Assim como a família do pastor Eibe, que eles tinham muito dinheiro, mas eles investiam no reino, eles queriam ver vidas sendo salvas. Assim também deve ser nós. E eu quero investir tudo que o Senhor colocar em mim para ganhar vidas para Jesus. Amém? Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ah, meu Deus. Eu fui muito confrontada com essa palavra, porque às vezes a gente esquece de ter esse olhar na eternidade e a gente fica só esperando as bênçãos que Deus tem para a nossa vida aqui. Vive esperando, meu Deus, quando o meu marido converter, quando aquela bênção, quando o Senhor me der aquele emprego, quando eu passar naquele concurso, quando eu for curada, quando alguém que eu amo muito for curado, a gente fica só com esse olhar nas coisas que são dessa terra. Não, a gente tem que esperar além, ter esperança além na eternidade. Esperar quando a gente for viver nessa nova Jerusalém, quando a gente for viver com Jesus. Não é só onde a gente vai passar a eternidade, é como a gente vai passar a eternidade. Diga assim, não é só onde eu vou passar a eternidade. É como eu vou passar a eternidade. É bom que a gente comece a pensar como que eu vou passar a eternidade. Como que vai ser? Quando eu chegar diante do tribunal de Cristo e apresentar as minhas obras, elas vão queimar ou elas vão permanecer? Elas vão queimar ou eu vou receber as recompensas que o Senhor tem para mim? Amém? Aleluia. Eu creio que você vai receber muitas e muitas recompensas do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós temos esse legado de compaixão, de amor pelo próximo. Como eu falei aqui, a mãe do pastor Eibe, até encontraram, depois que ela morreu, vários projetos que ela mesma desenhava, de casas, de mansões que ela queria morar. Mas ela abriu mão de tudo. Ela disse, não, minha mansão vai ser no céu. Ela estava vivendo com a ótica na eternidade. Ela estava vivendo com essa ótica. E ela inspirou todos os filhos a viver também desse jeito. Hoje os filhos, todos os filhos, são envolvidos no reino, na obra. Os netos também já estão se envolvendo na obra, né? E eu acredito que esse legado também é para você, para os seus filhos, para os seus netos. Assim como foi para Abraão também. Abraão também fez isso. Ele deixou um legado para Isaac, para Jacó. Em Hebreus 11, nos versículos 9 e 10, diz assim, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Então, diga assim, um legado para meus filhos e netos biológicos e para meus filhos e netos espirituais. Aleluia. A gente precisa investir todos os nossos recursos pessoais, dons, talentos, formação e dinheiro e a nossa vida para salvar vidas. Nós estamos envolvidos num projeto que é eterno. Quer salvar vidas, quer ver vidas transformadas, famílias transformadas, assim como você tem sido transformado. Tem muitas pessoas que estão clamando por conhecer Jesus, clamando por essa transformação. E eu creio que o Senhor, Ele quer te levantar para que você possa se envolver nisso, para você cuidar de pessoas. Se você não se sente preparado, capacitado, se envolva, faça os cursos, tem o Expresso 1. Faça os cursos para aprender como é que cuida, como é que discipula, mas se envolva, tenha compaixão. Somente o que você fizer para Cristo vai permanecer. Somente isso, somente isso. E sabe aquela jovem que eu comecei a contar a história dela no começo? Essa jovem, ela
foi totalmente transformada. A vida dela foi totalmente transformada. Quem olhava poderia achar que nunca ela teria jeito. A mãe dela estava desesperada, mas ela foi livre das drogas. Ela foi totalmente livre, liberta do crack. Olha, sinceramente, ela é a única pessoa que eu conheço que foi liberta do crack. Tem alguém aqui que conheça mais alguém que foi liberto do crack? Glória a Deus, glória a Deus. Ela foi liberta do crack. Ela casou. Ela teve mais filhos. E hoje ela vive uma vida abençoada. Não é uma família perfeita, porque não existe família perfeita, mas ela vive uma vida abençoada, ela está envolvida no reino de Deus. Hoje ela lidera célula, ela cuida de outras vidas, ela inspira outras pessoas a amarem Jesus, é viver na ótica da eternidade. E essa jovem é a Vanessa, ela está aqui para vocês conhecerem. Sobre aí, Vanessa. Olha a família. Olha aqui. Meu Deus, me deu um show aí. Olha a família abençoada. Perfeita não é, porque não tem família perfeita, mas é uma família abençoada. Hoje aqui o Marcelinho já tem sonho até de ser pastor, né, Marcelinho? Glória a Deus. O Marcelinho era o primeiro filho dela, que quando ela estava nas drogas, ficava largado, ficava com a mãe. Dona Vani, suba aqui. Aqui é a mãe da Vanessa. Aí subia a família toda. Porque isso aqui é para a glória de Deus mesmo. Porque isso é um milagre, gente. É um milagre, uma vida transformada, uma vida salva. É um milagre. E nós precisamos contar, testemunhar os milagres que o Senhor tem feito. Nós precisamos testemunhar os milagres que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família. Não, pode não ser uma família perfeita, mas Jesus já fez muita coisa. Então você vai testemunhar, você vai tirar os olhos do que ainda falta e você vai colocar os olhos no que Deus já fez. E Ele já fez muitos milagres. E eu queria aqui que a Vanessa falasse o que foi que o pastor disse para ela quando ela estava... Eu não contei essa parte. Esse pastor, ele não foi igual àquele sacerdote da parábola do bom samaritano. Ele não teve medo que os assaltantes viessem contra ele. Esse pastor foi na boca de fumo onde ela estava. Na boca de fumo para buscá-la, para falar para ela o que ela vai dizer agora. Fala, Vanessa. Ele ia simplesmente dizer que eu era tão amada. Ele dizia: minha filha, olha, eu vim aqui dizer que eu te amo tanto. E você é tão linda. Olha, essas roupas aqui, elas não combinam com você. Eu já vejo você uma mulher de Deus. Eu já vejo você casada. Eu já vejo você cantando lá na igreja. Essa parte eu não fiz ainda. Já cantei, mas não deu muito certo, não é? Porque era fé demais que o homem tinha. Mas aquilo que ele me falou mudou tudo, porque na situação em que eu vivia, ou eu ia morrer, ou eu ia presa. A minha mãe, toda vez que alguém ligava e dizia que alguém tinha morrido na cidade, ela ia olhar no IML para ver se era eu. Então esse era o fim para mim. Mas a compaixão que o pastor teve comigo naquele tempo, de falar palavras de amor, eu ficava: meu Deus, esse homem acredita em mim. Ninguém acredita, e ele acreditou, né? E hoje eu trago isso comigo, porque quem é muito perdoado, muito ama. E eu amo a obra do Senhor, eu amo pessoas. Eu até desisto de coisas, mas eu não desisto de pessoas. Porque se eu estou aqui contando isso hoje, é porque alguém acreditou em mim e investiu em mim. E é isso. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Gente, galadão do pastor tá grande lá no céu, né? Do pastor Elielson. Foi o pastor Elielson que fundou essa igreja, né? E hoje ele está lá em São Paulo. E o Senhor, Ele também te convida a ter essa compaixão pelas pessoas. Olha, gente, é uma família transformada. São gerações transformadas aí. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos indiferentes.
Ele quer que nós tenhamos compaixão, nos envolvamos. Não importa quais são as suas necessidades. Não importa se ainda falta aquilo, aquela bênção. Não importa se ainda falta o seu marido converter. Não importa se você ainda tem que ser curado. Não importa, gente, é já. O Espírito Santo, ele nos compele a ter compaixão. Ele nos move a ajudar pessoas a sair do centro, a deixar de olhar só para nós mesmos. Ele quer que a gente olhe para as pessoas que estão perdidas. Ele quer que a gente olhe para os perdidos, que alcance almas, vidas para o Senhor Jesus. Ei, você está debaixo desse legado. Você está debaixo desse legado de compaixão. Receba esse legado na sua vida também. Esse amor por almas. Eu creio que o Senhor, Ele vai sim queimar o nosso coração nessa noite, como tem queimado durante todo esse dia. Fique de pé.